Eu quero começar te dizendo que o estudo dessa semana foi um grande desafio, porque esse capítulo 11 mexe em muitas questões e questões muito complexas. Mas foi muito rico, a nossa discussão foi excelente e nós vamos compartilhar aqui então com você o resumo das nossas discussões no estudo do livro A Gênese, da Fraternidade Espírita. Inicialmente eu quero te fazer um pedido. Você sabe que o YouTube é regido por algoritmos. Então se você puder se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar o vídeo na sua casa espírita, isso vai nos ajudar a valorizar o trabalho que nós estamos fazendo, tá? Então, agradeço se você puder contribuir conosco nesse sentido. Mas vamos ao nosso estudo. Como a gente tinha estudado na semana passada até o item 14 do capítulo 11, hoje nós começamos do item 15 em diante. Nesse item é que começa o assunto chamado Hipótese sobre a origem do corpo humano. Então entra aqui novamente a questão da teoria de Darwin. E por isso a gente achou importante resgatar um pouquinho da história de Darwin e da teoria que ele elaborou. Darwin nasceu em 1809, na Inglaterra, e depois de ter desistido de uma carreira na medicina, com a qual ele não se identificou muito bem, ele embarcou numa expedição do navio chamado HMS Beagle. Ele embarcou no final de 1831, entre o Natal e o Ano Novo, numa viagem que durou quase 5 anos. A missão dessa expedição era fazer um levantamento cartográfico dos diversos continentes. E Darwin foi como desenhista, ele era um excelente desenhista. Durante a viagem ele fazia o seu trabalho de desenhista como cartógrafo, mas ao mesmo tempo ele ia registrando, às vezes até mediante desenho mesmo, as espécies animais e vegetais que ele encontrava, coletando amostras, coletando fósseis, conchas, tudo aquilo que pudesse servir de material de pesquisa para o estudo que ele começava a fazer. Saindo da Inglaterra, fizeram uma parada na ilha de Cabo Verde e depois vieram para o Brasil, direto para Salvador. Darwin se encantou com a floresta tropical brasileira e ao mesmo tempo ficou horrorizado com o que ele viu da escravidão por aqui pelas nossas terras. Ele achou extremamente desumano o tratamento que era dado aos escravos aqui no Brasil. E depois de permanecer alguns meses entre Salvador e Rio de Janeiro, o Beagle continuou sua viagem passando pelo Uruguai, parando em Montevidéu, depois contornando ali a pontinha da América do Sul, parando novamente do lado do Chile, onde Darwin inclusive fez uma escalada numa região dos Andes, onde ele pôde também recolher amostras e aprofundar seus estudos, porque essas amostras eram muito reveladoras da geografia da região. Depois disso, o Beagle seguiu viagem para as Ilhas Galápagos, onde eles passaram também mais um mês coletando amostras, fazendo registros, desenhando os animais, desenhando as espécies vegetais que eram encontradas naquelas ilhas. Este desenho que eu estou mostrando aqui para você agora foi desenho feito por Darwin a respeito de uma espécie de ave que ele notou diferenças nos bicos dessas aves quando ele comparava as aves de uma ilha com as aves de outra ilha. Essa viagem passou por inúmeras ilhas do Pacífico, pela Nova Zelândia, Austrália, depois passou pelas Ilhas Coco, as Ilhas Maurício, contornando ali por baixo da África e retornando ao Brasil antes de voltar para a Inglaterra. No Brasil eles passaram novamente em Salvador, Recife e depois então se dirigiram à Inglaterra, onde chegaram em outubro de 1836. Na chegada, Darwin já estava famoso por conta dos inúmeros artigos, pelas imagens, pelas amostras que ele havia enviado através de outros navios enquanto a viagem acontecia. Mas nessa época, a sua teoria da evolução das espécies ainda não havia sido elaborada. Foi ao longo dos anos, analisando tudo que ele conseguiu coletar, os registros que ele fez, que ele foi pouco a pouco montando o quebra-cabeças que resultaria na sua teoria. A sua teoria da evolução das espécies só veio a público mesmo em 1858 e graças a um empurrão do Wallace, o Alfred Russel Wallace, um outro pesquisador da época, muito mais jovem que ele, e que também chegou às mesmas conclusões depois de uma viagem de 4 anos pela Amazônia, aqui no Brasil, inclusive indo até a região do Pará. Nesse ano de 1858, enquanto eles publicavam seus artigos em Londres, Kardec também já era famoso pela publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos em Paris, na França. Mas não pense que a vida de Darwin foi fácil na publicação dessa teoria. Pelo contrário, ele foi ridicularizado pela igreja e pela imprensa da época, sobretudo porque a ideia dele, a teoria dele, de certo modo, não apresentava como necessária a ideia de um Deus criador. Pelo contrário, a teoria dele mostrava a própria natureza se criando através do processo da luta pela sobrevivência, através da sobrevivência dos mais aptos, num processo de seleção que ele chama de seleção natural.
E como essa ideia de evolução apresentava a possibilidade de o ser humano e os macacos terem um ancestral comum, ele foi muito ridicularizado através de figuras como essa que mostram ele com a cabeça de Darwin, mas um corpo de macaco. Com certeza foi por isso que Kardec registrou lá no item 15 que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Então, a gente pode perceber que, muito embora Kardec tenha manifestado preferência pela teoria da geração espontânea e até ancorado suas explicações nela, ele não descarta inteiramente a teoria do Darwin, na qual ele entendia que poderia ter algum sentido aproveitável para a sua compreensão da evolução. Na verdade, Kardec admitia até mesmo que fosse possível que Darwin tivesse razão, mas naquele momento que ele escreveu, ele preferiu abraçar a teoria da geração espontânea e deixou isso muito claro na Revista Espírita de julho de 1868. A aceitação definitiva da teoria do Darwin pelo meio científico, ela só começou mesmo de maneira efetiva a partir das pesquisas realizadas por Louis Pasteur. Isso em 1862, quando ele começou a pesquisar a pedido dos vinicultores, dos cervejeiros da França, o motivo pelo qual o vinho e a cerveja que eles produziam azedava. E aí com isso se perdia toda a produção. O Pasteur já havia observado em um microscópio e publicado artigos a esse respeito que existem micro-organismos, no caso as bactérias, que permanecem nesses tecidos que se decompõem em seguida. Ele já tinha essa informação. E com isso ele passa a encontrar uma maneira de neutralizar esses micro-organismos. E ele descobre que através da fervura ele matava esses micro-organismos, essas bactérias. Então ele começa a fazer experimentos usando essa pipeta que era chamada de pescoço de cisne para isolar de certo modo o líquido fervido do ar exterior. E nos seus experimentos ele verificou que quando ele cortava a boquinha lá, quebrava a boca da pipeta e deixava entrar o ar, aí novamente o líquido se perdia, fermentava, azedava. Foi a partir daí que ele inventou o método que ainda hoje a gente usa muito na indústria alimentícia, chamado pasteurização. Eu tenho certeza que você conhece muito bem o leite pasteurizado. E foi a partir daí que a teoria da geração espontânea foi definitivamente superada, porque percebeu-se que não fazia aquele sentido de seres vivos gerarem a partir de germes que existiam nos corpos ou na natureza. Mas nesse ponto rolou um bate-papo muito gostoso no nosso grupo, que foi o seguinte: e os espíritos? Afinal de contas, por que os próprios espíritos continuaram defendendo a teoria da geração espontânea, mesmo depois que Darwin já tinha publicado o seu artigo, ele e o Wallace já tinham publicado seus artigos em Londres, em 1858. E aí bate aquela questão, né? Onde é que estava o espírito da verdade que não viu que tinha esse tipo de afirmação no Livro dos Espíritos? Ou será que a verdade é aquilo que está lá e não que a ciência acredita hoje? E a discussão foi muito interessante, e principalmente vai deixando claro para nós que essa visão que nós temos de que toda a obra kardeciana foi revisada por espíritos superiores, de modo que ela contivesse apenas a verdade, é uma visão que precisa ser revista. Kardec mesmo alertava lá no Livro dos Médiuns, tá? Que os espíritos mais não são do que os seres humanos desprovidos do seu envoltório corporal, e que eles conservam sua maneira de pensar, sua visão de mundo, suas explicações, mesmo depois de desencarnados. E isso deve nos levar a pensar se essa sociedade existente no mundo espiritual não é, de certo modo, muito próxima e muito semelhante à nossa sociedade humana aqui dos encarnados. Principalmente no que se refere às nossas crenças, à nossa maneira de compreender e de explicar o mundo e a vida. E aí o Johnny lembrou que hoje nós já não temos mais nem meios de ter dúvidas quanto à pertinência da teoria do Charles Darwin. Sobretudo por conta da nossa possibilidade de analisar a evolução dos fetos desde a gravidez no ventre da mãe. Aliás, nós podemos analisar o feto desde o ventre de qualquer mãe, de qualquer espécie animal. O que mostra que faz muito sentido a gente pensar em uma origem comum para todas as espécies animais. Eu sugiro a você dar uma atenção muito especial à nota de rodapé de número 168, na edição do Centro Espírita Leon Denis, onde a editora acrescenta essa seguinte observação:
Complementando as palavras do codificador, hoje sabemos, pelas pesquisas que estão em curso, que a evolução da história humana é uma longa sucessão de fatos que se estendem pelos últimos 8 milhões de anos, que é a época em que se reconhece que ocorreu a divergência evolutiva que levou a espécie humana para um lado e os macacos para outro. Eu vou pular um parágrafo aqui, quando ele vai dizer assim, olha, com a liberação das mãos para a realização de novas tarefas, como carregar materiais, manipular objetos e, eventualmente, construir outros novos, o ser humano primitivo foi desenvolvendo progressivamente a sua inteligência, através de diversos estágios, desde o Australopithecus afarensis até o Homo sapiens, o homem moderno de hoje. O Tiago postou para nós no nosso grupo de WhatsApp um vídeo que é um recorte daquelas primeiras cenas do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu sugiro a você assistir as cenas iniciais do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que ele está trabalhando em cima de um livro com o mesmo nome de Arthur Clarke. Vale a pena ver como que ele coloca esse desenvolvimento da inteligência que levou ao surgimento do ser humano. E o revisor da editora Leon Denis vai concluir a nota assim, olha, os fósseis conhecidos de maior antiguidade e que recebem o nome de Homo, o Homo habilis, remontam a 2,5 milhões de anos. Ele já possuía um cérebro maior, um crânio mais arredondado e um rosto perfeitamente humano. E aí o Esmar também chamou a atenção nossa do grupo por um detalhe muito interessante que consta no item 23. Quando Kardec escreve textualmente isso aqui, olha, na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. A questão que o Esmar trouxe para nós foi a seguinte, peraí, então quer dizer que já existia no tempo de Kardec essa teoria que ele está apresentando para nós no livro A Gênese. Quem está dizendo que essa teoria já existia é o próprio Allan Kardec. É bom a gente perceber isso, para a gente saber que Kardec não está inventando, né? E nem que é uma revelação dos espíritos para a humanidade. Kardec está juntando as teorias do seu tempo e, através de um método científico que consistia no estudo sistematizado dos fenômenos mediúnicos da sua época, fazer passar pelo crivo dos espíritos e, ao mesmo tempo, da razão científica, essas teorias de modo a estabelecer uma estrutura de pensamento para o que ele estava compondo, que seria a doutrina espírita. Portanto, o que é uma inovação extraordinária que nós precisamos compreender no projeto de Allan Kardec, essa união que ele faz entre ciência e espiritualidade, entre uma pesquisa científica em torno de questões de natureza espiritual. E o Esmar até lembrou que, na realidade, não foi só o espiritismo que surgiu com esse ponto de vista. É só a gente verificar também a teosofia, a antroposofia, que tem muito desse pensamento espírita, apesar de não se basearem na ciência como Kardec se baseou. Agora, nesse ponto, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que está no item 28. Na quarta edição, o item 28 era bastante resumido, apenas 4 linhas. Para a quinta edição, que saiu depois que Kardec já havia falecido, Kardec elaborou um excelente resumo, bem mais ampliado, que consolidava toda a sua ideia a respeito da evolução do espírito até a condição humana. Ele aparece na quinta edição como sendo o item 29. Tá? E nesse item, agora bem mais amplo, Kardec observa que o importante é reconhecer no ser humano o espírito dotado de livre-arbítrio e de senso moral, independente de como se deu a origem do seu corpo, a sua origem do ponto de vista biológico. E aí o Johnny nos presenteou com uma lembrança muito grata daquela poesia do Augusto dos Anjos, que está lá no Parnaso de Além Túmulo, que é de 1932, psicografado pelo Chico quando ele tinha apenas 22 anos. De onde venham? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em 1000 transmutações fundas e enormes.
do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Eu não vou ler o poema inteiro porque é muito extenso, mas vale a pena você pegar lá. O Johnny lembrou desse poema e eu achei muito bonito, quis trazer pelo menos um pedacinho para você ver como que Augusto dos Anjos sintetiza num belíssimo poema aquela teoria que Kardec apresenta lá no livro A Gênese. E nos itens seguintes, Kardec vai retomar a ideia da reencarnação, que é o título de um item, onde ele vai desenvolver, portanto, como que se processa essa evolução do espírito através do mecanismo das múltiplas existências. Em seguida, ele vai falar da imigração e da imigração de espíritos, essa migração que acontece entre mundo espiritual e mundo físico, estabelecendo uma lógica para o que vai ser a principal teoria desse capítulo, que é a teoria da raça adâmica no item 36 da quarta edição, ou no 38 da quinta, e que vai estar vinculada ao próximo tópico, que é o último, que é a doutrina católica dos anjos decaídos com a ideia do paraíso perdido. Ele vai corrigir o título para a segunda edição, acrescentando a ideia do paraíso perdido. E aí, em relação a essa teoria específica, nós precisamos conversar um pouquinho. Primeiro, porque a ideia do paraíso perdido ou dos anjos decaídos, nós não podemos perder de vista que é uma visão católica baseada num texto do Velho Testamento que, inclusive, questiona-se se tem algo a ver com isso. É muito mais uma explicação teológica católica do que propriamente um texto bíblico, mas que isso era caro para a Igreja Católica e talvez por isso Kardec tenha dado essa importância ao ponto de tentar justificar isso com base numa teoria que seria a teoria da raça adâmica. Portanto, não é uma ideia que seja central para a doutrina espírita e nós temos sim que olhar com muito cuidado para essas duas ideias, porque elas têm algumas implicações muito perigosas que a gente inclusive já sinalizou no vídeo passado. Como a gente viu, Kardec viveu numa sociedade que era extremamente racista e, o que é pior, estruturalmente racista. Como a Europa era bem mais desenvolvida tecnologicamente do que a África, eles tinham armas muito mais poderosas, navios muito mais robustos e, com isso, era muito fácil para eles subjugar militarmente os povos africanos. E foi assim que, desde o século XVI e XVII, eles começaram, portanto, a capturar pessoas, seres humanos na África e a vender nas Américas para servirem na condição de escravos, sob o argumento de que não eram tão humanos quanto os brancos europeus. Portanto, era conveniente para os comerciantes europeus, para os ricos investidores europeus, considerar os negros como uma espécie de raça inferior, de modo a justificar o seu rentável negócio, sem que isso representasse um pecado, qualquer violação das leis de Deus perante a Igreja Católica. E é bom lembrar que a França de Kardec era liderança nesse mercado tenebroso de captura e venda de seres humanos. Portanto, isso explica para nós, do ponto de vista de uma compreensão da análise do texto kardeciano, por que ele, Kardec, apresenta na Gênese uma teoria da raça adâmica que considera os brancos como superiores aos negros. A Europa se considerava superior pela sua filosofia, pela sua ciência, pela sua tecnologia, pela sua moral, por mais que fosse uma moral de fachada, porque afinal de contas, gente, que moral é essa, tá, que permitia a um povo subjugar militarmente o outro, a saquear os seus continentes, tirando ali todas as suas riquezas, a invadir as terras, assassinando pessoas que já moravam naqueles continentes, sob a estúpida alegação de que eram terras sem donos, como se não tivessem donos, como se não tivesse ninguém morando ali, que foi o que os europeus fizeram com os povos africanos, com os povos americanos, com os povos australianos. Só para a gente ter uma ideia dessa superioridade moral europeia, dessa supremacia branca europeia, em 1862, no mesmo ano em que Kardec publicava o Livro dos Médios em Paris, a Inglaterra enviava dezenas de navios de guerra, cheios de soldados, com canhões, com armas, com munições, para subjugar os chineses, que eram militarmente vulneráveis em relação ao poderio inglês, de modo a garantir o desembarque de seus navios carregados de ópio. Ópio, gente, eu estou falando ópio. Droga, essa heroína que a gente conhece ainda hoje, tá? E que era largamente vendida pela Inglaterra em solo chinês, destruindo aquela população pela viciação que eles provocavam nessa droga terrível. Essa situação perdurou por décadas e quando o governo chinês tentou impedir por várias vezes os navios ingleses de desembarcarem ópio nos seus portos, eles sempre foram dominados pelas armas inglesas, tá? No que ficou conhecido como as duas guerras do ópio.
Portanto, era essa superioridade moral europeia que alimentava o ideário que está presente ali na teoria da raça adâmica no livro A Gênese. Nós não podemos perder isso de vista. Tá? E uma visão de um supremacismo branco que não pode ser reproduzido hoje por nós espíritas, a pretexto de validar um texto como se ele fosse sagrado, como um crente faz com o texto da Bíblia. Diante desse quadro, nós não podemos ser ingênuos e nem inocentes reproduzindo esses conceitos, porque isso equivale a alimentar esse racismo estrutural que sobrevive ainda hoje mesmo no meio espírita. Agora, tem um lado nessa teoria que a gente pode avaliar se não continua sendo pertinente, que é essa ideia da migração dos espíritos entre os diversos mundos que Kardec apresenta, e que podem ter originado, de fato, povos como os egípcios, como os chineses, como os indianos, como os astecas, maias, incas. Emmanuel vai retomar essa tese no livro A Caminho da Luz, já em 1938, mas mesmo no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, nós temos que ter o mesmo cuidado, é porque Emmanuel continua alimentando essa tese da supremacia branca do povo europeu, que ele vai traduzir como sendo os povos arianos, inclusive dizendo que seriam os Estados Unidos que assumiriam a partir da Segunda Guerra Mundial o cetro do mundo. Se nós levarmos em conta o que aconteceu em seguida e que está aí nos registros da história, nós vamos saber que foram exatamente aqueles povos arianos que Emmanuel entendeu que seriam o povo mais desenvolvido da Terra, que foram responsáveis pelo Holocausto, onde foram eliminados 6 milhões de pessoas por serem judeus. E aquele país que Emmanuel imaginava estar tomando o cetro do mundo para garantir a paz entre os povos, foi o que explodiu as 2 primeiras bombas atômicas na superfície terrestre, que foi o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki em 1945. É esse mesmo povo americano que mantém hoje 23 bases militares espalhadas pelo planeta, controlando cada movimento de todos os países aos quais eles subjugam cultural, política, comercial e militarmente sob a ameaça dos seus mísseis. Mísseis esses que são potencialmente capazes de destruir o nosso planeta por mais de 30 vezes consecutivas. Então nós temos que ter muito cuidado ao apropriar essas informações que vêm do mundo espiritual, sem uma análise muito cuidadosa, sem passar pelo crivo da racionalidade, como propunha Kardec, sobretudo conferindo isso com as informações científicas que nós temos hoje. Nesse caso, as informações históricas, as informações antropológicas, as análises sociológicas que nos permitem compreender melhor essas relações de povo a povo, levando em conta todas essas variáveis que na época de Kardec não era possível prever, e nem em 1938, quando Emmanuel escreveu o seu livro. Até porque nós sabemos que os primeiros seres humanos, na verdade, eram negros, africanos. É o primeiro povo que se formou sobre a Terra e do qual nós derivamos todos nós outros. Aliás, eu particularmente tenho uma forte ascendência negra na minha genética devido a meu pai, que era uma mistura de indígena com negro escravo aqui no Brasil. Todos nós temos ascendente negro, e isso deve nos fazer repensar esse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade e que a gente não pode repercutir portas adentro das nossas casas espíritas.